Olá, meninas! Na videoaula de hoje, nós vamos começar a trabalhar o tapete Flor Girassol Contemporâneo. Esse tapete aqui é um tapete para um ambiente pequeno, ele tem 1 metro de diâmetro. Caso você queira fazê-lo um pouco maior, é só depois você ir seguindo passo a passo, sempre trabalhando da mesma forma, até você chegar no tamanho adequado que você queira. Para esse tamanho aqui de 1 metro, nós vamos utilizar 1 quilo do barbante natural número 8, 200 gramas do barbante número 6, colorido mesclado. No caso desse barbante aqui, eu estou usando uma mescla de creme com marrom e 200 gramas de um barbante felpudinho. Esse barbante felpudo aqui, que eu trabalhei esse tapete, é o barbante Trento, da Euro-Roma. Utilizei ele para fazer aqui o miolo do nosso girassol e essa carreira aqui no meio do tapete. E o colorido mesclado você vai utilizar para fazer as pétalas do girassol, um detalhe aqui no meio do tapete e aqui o bico que foi trabalhado em pontos baixos. A agulha de trabalho é a número 4, ok? Então vamos começar. Para começar a fazer o nosso tapete, eu vou usar como base o girassol contemporâneo, que você encontra a videoaula dele aqui em nosso canal. Aqui atrás do nosso girassol, nós temos 12 alças, e são nessas alças que eu vou começar a trabalhar, ok? Então, começando a trabalhar com fio natural, eu vou prender o fio na agulha. Venho aqui em uma das alças do girassol e prendo com um ponto baixo. Faço mais 2 correntes para dar altura de um ponto alto. Faço mais um ponto alto, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Faço uma corrente de separação, passo para a próxima alça e trabalho novamente 2 pontos altos, duas correntes e mais 2 pontos altos. Faço uma corrente de separação, passo para a próxima alça e trabalho novamente 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando com você. Depois de fazer aqui o último bloco, eu faço uma corrente, vou aqui na segunda corrente que iniciei a carreira e faço um ponto baixíssimo. Então, ficou dessa forma. Se você virar aqui para trás, vai ficar assim, ok? Agora, para começarmos a próxima carreira, eu vou passar para o próximo ponto de base, fazendo um ponto baixíssimo. Faço 3 correntes. Aqui dentro da alça, eu vou trabalhar 2 pontos altos.
2 correntes, mais 2 pontos altos, e no próximo ponto de base, faço mais um ponto alto. Então, ficou assim. O meu bloco agora passa a ter 3 pontos altos em cada uma das laterais. Faço uma corrente de separação, vou passar para o próximo bloco, eu salto o último ponto de base desse bloco, salto o primeiro ponto de base do próximo bloco, e já no segundo ponto de base, eu trabalho um ponto alto. Dentro da alça, faço 2 pontos altos, duas correntes, mais 2 pontos altos, e no próximo ponto de base, faço mais um ponto alto. Eu sempre deixo vazio o primeiro ponto de base e o último ponto de base do bloco. Faço uma corrente, passo para o próximo bloco, no segundo ponto de base, faço um ponto alto, dentro da alça, faço 2 pontos altos, 2 correntes, mais 2 pontos altos, e no próximo ponto de base, faço um ponto alto. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira, então vai ficando dessa forma. Quando eu chegar aqui na terceira corrente, quando eu chegar aqui no final da carreira, nessa terceira corrente que iniciei a carreira, eu finalizo com um ponto baixíssimo. Então, vou completar a carreira e volto te mostrando como ficará. Finalizada a carreira, então está dessa forma. Para iniciarmos agora a terceira carreira, eu passo para o próximo ponto de base, fazendo um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntes para dar altura de um ponto alto. No próximo ponto de base, eu faço um ponto alto. E dentro da alça, eu vou fazer 2 pontos altos, 3 correntes, mais 2 pontos altos. No próximo ponto de base, faço um ponto alto e no próximo faço mais um ponto alto. Faço uma corrente, vou saltar o próximo ponto de base, salto o próximo ponto, o primeiro ponto aqui do próximo bloco, e a partir do segundo ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. No próximo, faço mais um ponto alto. Dentro da alça, faço 2 pontos altos, 3 correntes, mais 2 pontos altos. No próximo ponto de base, faço um ponto alto e no próximo, faço mais um ponto alto. Então, vai ficar dessa forma. Os blocos passam a ter 4 pontos altos em cada uma das laterais. Entre os blocos, eu faço uma corrente de separação. E aqui, ao meio, separando uma lateral do outro, aqui ao meio no bloco, eu vou fazer 3 correntes de separação. Então, vai ficar assim. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira
e finalizar com um ponto baixíssimo na terceira corrente que iniciei. Então, vou completar a carreira e volto te mostrando como ficará. Com a carreira finalizada, então ficou dessa forma, ok? Para começarmos agora a próxima carreira, eu vou passar para o próximo ponto de base, fazendo um ponto baixíssimo. Agora, vou fazer 3 correntes para a altura de um ponto alto, faço mais 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Dentro da alça, eu faço 2 pontos altos, 3 correntes e mais 2 pontos altos. Passo aqui para a próxima lateral do bloco e trabalho 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Faço uma corrente de separação. No próximo bloco, a partir do segundo ponto de base, eu faço 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Dentro da alça, faço 2 pontos altos, 3 correntes e mais 2 pontos altos. Passo para os pontos de base e trabalho mais 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, nessa carreira, os meus blocos passam a ter 5 pontos altos em cada uma das laterais. Aqui ao meio ficam novamente 3 correntes e separando um bloco do outro, você faz apenas uma corrente, ok? Vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira e finalizar com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente que iniciei. Vou completar a carreira e volto te mostrando como ficará. Finalizada a carreira, então ficou dessa forma, ok? Para começarmos agora a quinta carreira, eu vou passar para o próximo ponto de base, fazendo um ponto baixíssimo. Faço 3 correntes para dar altura de um ponto alto. Trabalho mais 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Dentro da alça, eu faço 2 pontos altos, 3 correntes e mais 2 pontos altos. Agora, desço pela outra lateral, fazendo 4 pontos altos, um em cada ponto de base. Faço uma corrente de separação. No segundo ponto de base do próximo bloco, eu trabalho 4 pontos altos, um em cada ponto de base.
Na alça, faço 2 pontos altos, 3 correntes e mais 2 pontos altos. E agora faço 4 pontos altos, um em cada ponto de base. Os meus blocos nessa carreira passam a ter 6 pontos altos, um em cada uma das laterais. Ao meio, continuo fazendo 3 correntes e sempre vão ficar vazios aqui o primeiro ponto de base do bloco e o último também. E entre um bloco e outro, vou fazer sempre uma corrente de separação, ok? Vou completar a carreira fazendo essa mesma sequência e depois finalizar com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente que iniciei. Vou completar e volto te mostrando como ficará. Com a carreira finalizada, até agora o nosso tapete já tem 5 carreiras, ok? E os blocos nessa quinta carreira passaram a ter 6 pontos altos em cada uma das laterais, certinho? A partir daqui, eu vou cortar o fio. Vou virar aqui para a parte de trás. Vou passar a ponta aqui em um dos pontos laterais. Trazer ele aqui um pouquinho para baixo. Vou dividir o fio aqui em 2 partes. Vou pegar uma agulha de crochê um pouquinho mais fina. Passo uma das pontas aqui pelo ponto de base e agora é só amarrar uma ponta na outra. Faço 3 nós bem firmes para que depois não corra o risco de se desmanchar. E agora é só cortar o excesso do fio. Eu tenho uma sobra de fio aqui embaixo também, vou fazer o mesmo. Divido ele aqui em 2 partes. Passo uma dessas partes aqui por um pedacinho do ponto de base lateral. E agora é só amarrar uma ponta na outra. Feitos 3 nós, é só cortar o excesso do fio, ok? Agora, eu vou trabalhar com o barbante peludinho. O barbante que eu estou trabalhando é o Trento, da Euro Roma, mas você também pode usar na sua casa o barbante Decore da Círculo, que também é peludinho dessa forma, ok? Então, eu vou prender o fio na agulha. Para trabalhar com esse barbante, ele fica mais espesso do lado do avesso. Então, eu vou deixar o meu tapete virado aqui pelo lado do avesso. Vou fazer uma carreira e depois eu viro novamente para frente. Venho aqui em um ponto de base, em um dos blocos, aqui no segundo ponto de base. E prendo fazendo um ponto baixo. Faço 2 correntes para dar altura de um ponto alto. Agora, sobraram aqui 4 pontos altos aqui na base. Então, em cada um deles, eu faço um ponto alto. Não vai dar para você ir vendo na sua casa a formação do ponto alto, mas eu estou fazendo aqui, são pontos altos. Da mesma forma que fizemos aqui nas outras carreiras.
Então, contando aqui com as primeiras correntes que eu fiz, aqui eu tenho 5 pontos. Na alça, eu trabalho da mesma forma, fazendo 2 pontos altos, 3 correntes e mais 2 pontos altos. Passo aqui para outra lateral e agora faço 5 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, ficou dessa forma. Quando você virar ele pra frente, ele vai ficar mais peludinho aqui no lado do direito do tapete, certinho? Agora, eu faço uma corrente, salto aqui o primeiro ponto de base do próximo bloco. A partir do segundo ponto de base, eu vou fazer 5 pontos altos, um em cada ponto de base. Na alça, eu faço 2 pontos altos, 3 correntes e mais 2 pontos altos. E desço aqui pela lateral, fazendo 5 pontos altos, um em cada ponto de base. Os blocos nessa carreira, agora já passam a ter 7 pontos altos em cada uma das laterais. E entre um bloco e outro, eu faço uma corrente de separação, e aqui ao meio do bloco são sempre as 3 correntes. Vou completar a carreira e finalizar com um ponto baixíssimo aqui na segunda corrente que iniciei. Então, vou completar e volto trabalhando com você. Finalizada a carreira, eu vou cortar o fio. Passo a ponta aqui por dentro e vou amarrar uma ponta na outra. Eu tenho a primeira sobra do fio aqui. Vou amarrar aqui um no outro, fazendo a mesma sequência dos 3 nós. Faço aqui por cima mesmo, porque como é um fio felpudinho, depois ele vai ficar escondido aqui. Feitos 3 nós, agora é só cortar o excesso do fio. Quando eu virar aqui agora para a parte da frente, o nosso tapete até agora estará dessa forma. Ok? Agora, volto a trabalhar com fio natural. Eu vou prendê-lo novamente na agulha.